Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu vim falar dos meus 5 autores de suspense favoritos. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal ativando o sininho de notificações, a gente tá super perto dos 2.000 inscritos. E eu já estava pensando em fazer um top 5 aí dos meus autores de suspense favoritos, porque suspense na realidade é meu gênero literário favorito. É o que dá mais certo pra mim, são as leituras que fluem melhor, que eu fico pensando por dias. Então eu tenho me descoberto assim, em cada livro que eu pego eu me apaixono cada vez mais. Mas apesar de eu amar vários autores, não tô falando que eu só amo esses autores que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu amo vários autores que eu tô descobrindo, mas esses 5 são autores que tocaram fundo, que assim, eu vejo um livro e já fico muito interessada pra ler, que é a escrita de outro mundo. O primeiro autor que eu vou falar aqui pra vocês é um autor que na verdade eu li só um livro, e o outro livro está na minha TBR desse mês, que já digo que eu acho que, eu não sei se vou conseguir ler, porque é um livro maiorzinho, e eu estou numa ressaca literária, já adianto pra vocês, então esse mês tá uma coisa de louco. Mas eu li um livro dele e fiquei apaixonada, e eu estou falando de Joe Dicker, vou colocar aqui pra representar A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que foi o primeiro livro dele lançado aqui no Brasil, que fez muito sucesso. Foi incrível, assim, todo mundo fala muitas coisas maravilhosas desse livro, e eu ganhei ele, eu mal posso esperar pra ler. Se não der pra ler esse mês, eu vou ler logo no mês que vem, no início. E eu li O Desaparecimento de Stephenie Meyer, que foi o livro que eu conheci esse autor, que era um livro que foi muito comentado, que foi lançado primeiramente pela Intrínseca, né, nos Intrínsecos, e todo mundo falando super bem, peguei pra ler esse livro. Então, gente, Joe Dicker é um autor super novo, que escreve maravilhosamente bem. Esse livro, O Desaparecimento de Stephenie Meyer, é um dos meus favoritos do universo da vida. Ele é um autor que ele tem vários personagens no livro e ele consegue construir cada personagem de uma forma única, de uma forma muito bem construída, de uma forma que você se importa com a vida de cada personagem, sabe? O Desaparecimento de Stephenie Meyer tinha muitos personagens, porque acontecia numa cidadezinha e aí você conhecia todos os integrantes, assim, muitos integrantes. E aí cada capítulo era de um personagem, e normalmente isso fica um pouco cansativo, sempre tem alguns que você não curte, e esse eu gostava de todos. Além disso, ele construiu uma trama, assim, absurda. Ele pegou um assassinato, que né, é o que acontece em todo livro de suspense, basicamente, e construiu uma história em volta desse assassinato incrível, maravilhosa. Deixou um mistério, assim, no ar, que eu ficava tentando descobrir o que aconteceu, mas ele é muito esperto. Então, assim, você até pode sacar um pouco, que foi o que aconteceu comigo, mas tem muita coisa por baixo dos panos que o autor, ele dá umas pistas falsas. Ele é um autor muito completo, gente. Eu fiquei completamente apaixonada e a escrita dele flui muito. O livro tinha quase 600 páginas e eu li em 2 dias porque eu não conseguia largar. Então, gente, eu indico demais Joe Dicker, apesar dele não ser tão conhecido assim no Brasil, não sei, eu não vejo tantas pessoas falando dos livros dele. Acho que o da Stephenie Meyer foi o mais famoso dos que lançaram aqui. Então, assim, mal posso esperar pra ler os outros 2 dele que eu tenho aqui, que é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert e O Último dos Baltimore, que tá na minha estante, que também logo menos vou ler. O próximo autor é o meu autor favorito, assim, atualmente. Eu sempre falo dele no canal. Apesar de ter lido apenas 2 livros desse autor, eu fico apaixonada cada vez que eu termino um livro dele. Que eu começo que eu termino, é uma coisa assim. E durante a leitura, eu fico no Instagram dele depois, stalkeando. Gente, eu sou apaixonada por esse autor. E estou falando de Robert Brindza, que é o autor, né, da série da detetive Erica Foster. Esse daqui é o 2º livro da série. Já tem resenha da Garota do Gelo, que é o 1º livro, e desse daqui, os 2 já tem vídeo no canal. E ele é um autor que me chama atenção porque os livros são curtos, assim, não são livros muito longos de ler, você consegue ler em 1, 2 dias. A escrita dele é uma escrita muito próxima do leitor. Você não cansa de ler esse autor aqui. Ele sustenta o mistério, e ele sustenta o mistério de jeitos diferentes. No primeiro livro que eu li, a gente não sabia quem era o assassino, então tem toda aquela coisa, ele joga pistas que eu tinha certeza que eu tinha descoberto o que aconteceu, mas nossa, nada a ver. Ele esconde o jogo muito bem. E nesse daqui ele conseguiu construir um mistério, mesmo a gente sabendo quem é o assassino.
Então assim, a gente sabia quem era a pessoa, né, serial killer, e a gente ficava muito intrigado, assim, não dá pra entender. Fora isso, ele construiu uma das minhas personagens favoritas, que é a detetive Erika Foster. Eu gosto muito de séries de suspense policial, e esse autor, ele construiu uma personagem muito forte, uma personagem que representa muito bem a mulher, e representa a realidade da mulher na polícia, de uma forma que, ao mesmo tempo, essa personagem ela é muito machucada pessoalmente, ela é muito... Coitada, é triste a história dela, e você sente muita empatia por ela, e as outras pessoas da equipe também são maravilhosas. Então eu acho que é uma coisa muito emocional com essa equipe, com esse livro. Eu mal posso esperar pra pegar os outros, que eu tenho todos eles na minha estante. Então eu indico demais. Até se você é iniciante, se você nunca leu suspense policial, eu indico começar aqui por Robert Brindza. É uma leitura muito fácil e eu sou completamente apaixonada por esse autor. Agora vamos falar de uma mulher, que infelizmente não temos muitas mulheres assim escrevendo thrillers, principalmente escrevendo suspenses policiais, que é o caso dessa mulher aqui, que é Karen Slaughter, gente. Ela foi uma das primeiras autoras que eu descobri. Ela foi a primeira autora que eu descobri de suspense policial. Esse livro aqui, Destroçados, chegou inclusive agora, esses dias aqui em casa, e ele é o 4º livro da série de Will Trent, que é uma série, então, de suspense policial. Tem vários livros, acho que o 9º acabou de ser lançado no Brasil, que é A Última Viúva, que também é o lançamento simultâneo com os Estados Unidos. Então temos aí uma série grande de suspense, e ela, ao mesmo tempo que é parecido com Robert Brindza por ser suspense policial, é muito diferente. Ela já tem uma escrita muito mais profunda do que os outros 2 autores que eu citei aqui. Até às vezes pode se tornar um pouquinho mais maçante, porque enquanto os outros eles têm narrativas rápidas e fluidas e capítulos não tão longos, a Karen já tem capítulos mais longos, já é uma história mais dark, já também são personagens com problemas psicológicos. Os detetives nunca são normais, vamos dizer assim, eles sempre têm uma carga emocional na vida muito intensa. Só que ela construiu personagens assim que eu também fiquei encantada, e são casos muito mais profundos, mais delicados, que envolvem muito mais coisas. E eu acho que nessa série do Will Trent, eu acho que a vida pessoal dos integrantes da equipe pesa mais no livro do que no do Robert Brindza. Eu já li o livro Tríptico, que é o primeiro, que eu amei, nossa, eu amei. E o Fissura, que é o segundo, que eu também gostei muito. Aí eu comprei o 4º, que é o Destroçados, eu tenho que ler no Gênesis, que é o 3º. Mal posso esperar também. Além de suspense policiais, ela tem outros livros avulsos. Um dos mais famosos é Flores Partidas, que mostra muito o que a autora é. Ela é uma autora muito dark, é uma autora pesada, ela não tem medo de sangue, ela não tem medo de chocar você. Então, assim, ela tem essa série policial que eu indico bastante pra qualquer pessoa que goste, e tem os livros mais pesados. Flores Partidas é um livro bem intenso, que muitas pessoas ficam, assim, acham um pouco até intragável de ler, mas eu gostei bastante, mostrou um lado da autora que eu não conhecia e que eu gostei, apesar de até truncar às vezes a leitura por ser bem pesado mesmo. E aí tem o A Boa Filha, que eu também tenho na estante, que também parece ser um livro bem pesado. Então é assim, Karen Slaughter é uma leitura que despende um pouco mais de atenção, eu acho, que você tem que estar bem entretida pra ler, porque não é uma narrativa tão rápida, tão fluida, apesar de eu achar ela maravilhosa. E o único livro dela que eu não curti dos que eu li até agora foi o Ninguém Pode Saber, que eu já falei no canal sobre ele, que foi muito maçante. Aí pesou um pouco demais, sabe? Os capítulos eram muito longos, não acontecia nada, enquanto dos outros não dá essa impressão. Apesar de não acontecer tantas coisas, você se sente mais presa no livro. Então essa acho que tem uma narrativa mais diferente de todos que eu vou falar aqui. Esse 4º autor aqui, e eu não tô falando em ordem de que eu gosto mais, que eu gosto menos, eu amo todos eles. É um autor que, eu não sei, é muito emocional pra mim também. Eu tenho um carinho muito especial pelos livros dele, por ele, sabe? Eu acho ele um gênio do suspense, que é o Harlan Coben. Gente, eu amo esse autor e eu descobri ele do nada. Eu lembro que um dia eu tava na Saraiva pesquisando livros pra comprar, e aí eu bati o olho no livro mais famoso dele, eu acho, que é, né, O Ninguém Pode Saber. E eu falei, nossa, que sinopse interessante, nunca tinha ouvido falar de Harlan Coben. Tava iniciando em suspense.
E eu li Ninguém Pode Saber, e meu Deus, eu achei ele um gênio. E desde então eu não paro de ler Harlan Coben. Eu tô dando uns espaçamentos maiores, infelizmente, nos livros dele, porque são muitas coisas pra ler. Mas cada livro que eu pego, eu fico mais apaixonada. Eu acho que ele, o diferencial é que ele traz assuntos do cotidiano. Os livros dele não são suspenses policiais, de equipe policial, apesar de ter aquela série do Myron Bolitar, que eu não sei como é porque eu não li. Mas acredito que não seja uma coisa muito detetive, muito equipe de FBI, nada disso. E os livros avulsos dele são coisas que poderiam acontecer basicamente com qualquer um. Sério, você tá na sua vida de boa e acontece uma coisa bizarra, e aí o Harlan Coben cria um livro a partir de uma situação. Tipo assim, o cara recebe um e-mail anônimo, aí o e-mail anônimo vai ser da mulher dele, que aparentemente estava morta, mas que parece que não está mais. E aí ele cria uma história que você fica apaixonado, você quer saber o que acontece. E são livros curtos, que você lê mega rápido. Os livros deles estão sendo relançados, muitos deles. Esse, no caso, é lançamento mesmo, que é o Até o Fim, que também tem resenha no canal já, incrível esse livro. E estão sendo lançados todos nessa capinha, que muita gente odiou, mas eu gostei particularmente. Então eu vou comprar todos eles nessa capa, e eu vou lendo os que eu não li. Eu já li 5 livros do autor. E o único o que eu menos recomendo desses 5 é o Não Fale com Estranhos, que apesar de eu não gostar muito da história, assim, do desenvolvimento do livro, vai ser adaptado para série de TV da Netflix. E eu acho que em série de TV vai funcionar muito bem. Eu estou bem ansiosa pela adaptação. Mas eu já li, ó, até o fim eu indico. Não Conte a Ninguém, Confie em Mim, 6 anos depois. Ai, sério, são livros muito bons mesmo. E que traz assuntos do cotidiano. E o legal é que em alguns livros, eu não vou lembrar em quais, mas eu não vou lembrar em quais, trazem personagens. Tipo, o personagem aparece em um livro e aí traz ele no outro livro, sendo advogado de outro personagem. Então você se sente muito também apegada às pessoas do livro. E quanto à narrativa, é uma narrativa muito, muito, muito fluida. São capítulos curtos, é um livro muito rápido de ler. Harlan Coben, sério, se tá demorando é porque você não tá gostando, porque é um livro que você devora em um dia. Sério, esse daqui eu li tipo em um dia, é muito maravilhoso. E eu acho ele um gênio. Eu já assisti 2 séries de TV também dele, que são acho que as únicas 2 que já foram produzidas, que é a Safe, que tem na Netflix, muito boa. E tem uma que chama The Five, que eu achei pela internet, tem na Netflix dos Estados Unidos, parece, e eu procurei na internet e também gostei muito. Então esse cara é um gênio, eu sou muito fã dele. E o último autor, eu não tenho nenhum livro físico dele, e ele é o mais desconhecido dessa lista, acho que com certeza, ótimo. Mas eu acho realmente que ele seja o mais desconhecido. Mas quando eu li, eu me apaixonei, e eu acho que ele é muito, muito parecido com Robert Brindza, que é o M.J. Arledge, que atualmente tem 2 livros lançados no Brasil, que é o Uni do Unité e o Da Morte Ninguém Escapa. Essa é uma série de suspense policial com a detetive Helen Grace, que tem muitos aspectos bem parecidos com Robert Brindza, que é um autor que eu amo. Então assim, mas eu conheci M.J. Arledge primeiro. Eu li primeiro o Da Morte Ninguém Escapa, sem saber que era parte de uma série, e eu gostei muito do livro. Mas eu senti que realmente eu precisava ter lido primeiro, então eu indico vocês lerem Uni do Unité primeiro. E depois Da Morte Ninguém Escapa, os 2 livros têm resenha no canal. Eu tô muito empolgada pelo terceiro, que eu não sei quando vai lançar. Eu até já comprei em inglês, que chama The Doll's House, se não me engano. Porque nos Estados Unidos essa série já tá bem avançada, o 7º livro, o 8º, eu nem sei. Mas tem muitos livros lançados, então eu acho que lá nos Estados Unidos ele faz bastante sucesso. Então, assim, como Robert Brindza, ele tem uma equipe, assim, de detetives, a Helen Grace também é uma personagem que passou por muita coisa, e os casos dele, eu acho os casos dele mais interessantes do que os casos do Robert Brindza, pensando aqui agora nesse momento. Eu lembro que o Da Morte Ninguém Escapa, eram assassinatos em que a pessoa tirava o coração dos caras. E no primeiro, era uma vibe muito de Jogos Mortais, o Uni do Unité deixava 2 pessoas presas num lugar, eles tinham que se matar, só um podia sair de lá. Então, apesar de ser um suspense policial, são casos mais dark, são casos mais pesados, e que a ansiedade e o mistério te tomam conta, e eu gostei muito. E também tem muita dessa parte da equipe, eu acho que tem mais problemas na equipe do que o do Robert Brindza, são personagens que
têm bastante foco na vida pessoal deles e tem problemas entre eles e você quer saber como isso vai se resolver. Tem cenas muito pesadas que me deixaram mal, mas eu fiquei completamente apaixonada por esse autor. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dos meus autores favoritos. Eu espero que eu tenha dado boas dicas pra vocês, que vocês tenham descoberto novos autores, novas obras com esse vídeo. E aí me conta se você já leu algum livro desses autores, qual é seu favorito. Me fala tudo aqui embaixo, eu vou amar saber e a gente trocar ideia sobre esses autores de suspense. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.